Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como foi o meu quarto semestre na faculdade de medicina e também sobre como foi o ciclo básico. Vou responder algumas perguntas que eu pedi lá no Instagram também sobre o ciclo básico da faculdade de medicina, então se esse assunto te interessa, continua assistindo ao vídeo. Já faz um bom tempo que eu não gravo aqui pro YouTube, então até me desacostumei e é isso, vamos fazer os vídeos tranquilos agora, né? Eu coloquei aqui a minha luminária em cima da mesa, coloquei câmera frontal mesmo do celular para gravar, não tô usando meu microfone hoje. E a gente vai seguir assim, porque eu acho que tem que ser fácil. Se não for fácil, eu vou acabar não fazendo. É uma coisa que eu gosto de fazer e que eu comecei a sentir muita dificuldade. Eu tô, tipo, quase há um mês sem gravar e já é, tipo, a 14ª vez que eu tento gravar um vídeo de novo e eu sempre desisto no final, porque eu não gosto, eu acho que ficou ruim. Então vamos parar com essa palhaçada, eu vou gravar aqui do jeito que ficar, eu vou postar, tá? Vou começar fazendo um resumo geral de como foi o quarto semestre e depois vou responder as perguntas sobre o ciclo básico que eu pedi lá no Instagram. Bom, meu quarto semestre acabou agora, acho que dia 20 e pouquinho de junho. E, nossa, acho que do dia 1º de junho até o dia 20 e pouco, parece que durou, assim, uns 4 anos. Era um semestre, eu tava chamando de semestre infinito. Porque, por exemplo, nas últimas 2 semanas tinha tanta prova, tanta atividade pra fazer, e parecia que nunca ia acabar. E eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode isso, sabe? Realmente foi uma sensação muito desgastante. Mas eu acho que foi porque foi o primeiro semestre que eu fiz na faculdade que foi direto sem pausa. Eu entrei, né, pra UEPA, Universidade do Estado do Pará, em 2022, no segundo semestre. Só que eles ainda estavam consertando o calendário da época da pandemia. Então, tipo, meu primeiro semestre teve uma pausa no meio, meu segundo semestre a mesma coisa, o terceiro semestre também. Esse foi o primeiro que começou em março e terminou em junho do jeito que tem que ser. Então não teve pausa nenhuma. E eu acho que toda faculdade é assim, não sei se tem alguma diferente, mas, por exemplo, lá na UEPA, você tem, tipo, digamos, um módulo tem cinco problemas. Aí a gente tem a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta semana com assuntos diferentes e todos eles são muito grandes e, tipo, não tem uma pausa. Na próxima semana já é a prova de todos esses assuntos. E é assim com todas as matérias, é tipo, aula, aula, aula. Não, aula não exatamente, né? Mas, tipo, é aquele assunto, e aí sem pausa, prova, e aí na semana seguinte já começa outro assunto e assim segue. Então é tudo muito frenético. Sempre foi assim, vai continuar sendo assim nos próximos semestres também. Tudo bem, já me acostumei. E aí, esse semestre, né, o quarto semestre, teve muito neuro. Então, parte de neurociências, vias sensitivas, vias de movimento, vias da visão, sentidos especiais na visão, audição, paladar, tudo. É um semestre de muita aplicação de neuroanatomia que a gente viu no segundo semestre e eu realmente senti falta de ter aprendido melhor neuroanatomia no segundo semestre. Eu precisei rever muita coisa esse semestre. E a gente teve neuro também em habilidades profissionais, que é a nossa matéria prática. Então a gente aprendeu a fazer exame físico neurológico, foi muito bom. Eram duas professoras neurologistas muito boas, muito boas. A gente teve a oportunidade de acompanhar atendimento de pacientes lá na Policlínica do Estado, que fica lá no CCBS mesmo, e uma das professoras neurologistas que dá aula pra gente nesse HP4, ela participa de um programa de atendimento para pacientes com Parkinson. Então eu acompanhei vários atendimentos de pacientes com Parkinson, realmente, inclusive foi uma das doenças que assim ficou muito gravada na minha cabeça, tanto a topografia de lesão, quanto os sinais clínicos que você vai encontrar, o que você vai encontrar alterado no exame. Eu achei isso muito bacana, mas a gente aprendeu isso sobre várias coisas. Obviamente, no quarto semestre ainda não é clínico, a gente não focou em doenças específicas, mas a gente já via, sim, algumas doenças e tal, mas principalmente relacionadas a como fazer um bom exame físico neurológico completo. Os módulos seguintes foram sobre febre e inflamação e depois foi sobre fadiga, perda de peso e anemias. Assim, foram tranquilos e muito úteis, assim, muito úteis. Tinha farmacologia também de antipiréticos, que são remédios que, né, fazem esse controle da temperatura. Na verdade, a gente teve bastante farmacologia esse semestre, foi bem legal, deu para aprender bastante coisa. Eu principalmente fiz questão de fixar os medicamentos, os fármacos mais importantes, assim, pensando em atenção básica, no que você vai precisar mesmo. Como médico generalista, eu confesso que alguns eu deixei passar batido, como, por exemplo, remédios antineoplásicos, que é legal saber um pouquinho como funciona, mas é uma coisa muito específica. Então, inclusive, isso daí vai ser um negócio que eu vou falar sobre depois.
Mas enfim, o quarto semestre também lá na UEPA ele marca, além da finalização do ciclo básico, ele marca a finalização de 2 matérias que a gente tem desde o primeiro semestre, que são Humanidades Médicas e Pesquisa Científica. Elas não tem mais no clínico, nem no internato, obviamente, que não tem nada disso, mas eu só posso dizer que, enfim, cumpriram seu papel, às vezes não, mas eu estou extremamente feliz que essas matérias acabaram. Assim, acabou. Foi, cumpri meu papel, já acabou. E é isso. Basicamente, sobre o quarto semestre, assim, tipo, tirando vários e vários e vários detalhes, foi basicamente isso. Mas para o vídeo não ficar muito longo, deixa eu responder as perguntas que me mandaram lá no Instagram sobre o ciclo básico na medicina, não necessariamente só sobre o quarto semestre. Então vamos começar. A primeira pergunta que eu vou ler foi da a Pauline Gabriela, e ela perguntou o que eu faria diferente no ciclo básico. Bom, eu acho que eu teria tentado me esforçar um pouquinho mais para aprender sobre pesquisa científica por fora. Eu não acho que a matéria pesquisa científica cumpriu o seu papel em ensinar pra gente exatamente como fazer várias coisas que a gente precisa muito. Então, eu teria me esforçado um pouquinho mais para aprender mais sobre pesquisa e como fazer pesquisa por fora. Eu aprendi muita coisa de fato, mas ainda faltam várias coisas, ainda tem várias coisas que eu me confundo, mas eu acho que à medida que eu for fazendo novos trabalhos, eu vou aprender sobre isso. Eu acho que, para sempre, eu pelo menos sou uma pessoa que me cobro muito, isso é uma coisa que eu queria trabalhar em mim. Eu sempre vou dizer que eu gostaria de ter sido mais organizado, que eu gostaria de ter feito isso e aquilo, mas no final das contas eu fiz o que eu podia fazer e eu tenho consciência limpa de que eu tentei fazer da melhor forma que eu podia naquele momento. Então eu acho que em muitos momentos eu entreguei o melhor que eu podia. E não necessariamente era o ideal, mas eu entreguei o melhor que eu podia. Eu acho que eu preciso, eu pessoalmente, aprender a valorizar isso e parar de toda hora achar que eu sou insuficiente, que eu precisava fazer mais. É lógico que a gente sempre tem que melhorar, mas calma, né? A Vitória Furtado, ponto 03, perguntou: conselhos sobre o ciclo básico, eu vou para o segundo período no PBL. Eu também faço PBL lá na UEPA, né? Bom, olha, eu tenho um conselho que eu acho muito interessante para todo mundo que tá no comecinho da faculdade, que vai começar agora no segundo semestre, por exemplo, que é, eu ainda, né, eu também tô meio, tipo, no começo da faculdade, mas assim, já tendo terminado o ciclo básico, eu posso dizer principalmente sobre o ciclo básico, que é, quando você tá no começo, tipo, no primeiro semestre, segundo semestre ainda também, mas principalmente no primeiro, é muito comum, e a gente vê muito isso, você se sentir uma pessoa burra. Assim, ah, caramba, eu tenho muita dificuldade de aprender as coisas, parece que eu demoro muito, eu pego um capítulo de livro, eu tenho que ler 3 vezes para eu entender o assunto. Gente, isso é normal. E por que isso é normal? Vocês que estão no comecinho ainda não são letrados ainda na linguagem da medicina, não são letrados na linguagem das matérias do começo da faculdade, na linguagem da bioquímica, da anatomia, até mesmo um pouquinho mais para frente, né, coisas mais relacionadas à patologia também. Então, vocês vão encontrar nas primeiras leituras vários termos que vocês não conhecem, vários eventos biológicos que vocês nunca viram. Então, acho que principalmente no primeiro semestre, você vai ver muito isso e você vai ter essa dificuldade intrínseca de caramba, eu li aqui esse negócio, não sei o que significa, eu vou ter que procurar o que significa para depois terminar de ler e entender. E à medida que os semestres vão passando, eu fui percebendo muito isso, desde o segundo, assim, segundo, terceiro e agora o quarto, você vai cada vez ficando melhor nisso. Então, tipo, agora no quarto, muitas coisas eu, tipo, era um assunto até extenso e eu lia de uma vez, porque eu já entendia os eventos que estavam postos ali, eu só precisava ler para entender aquele raciocínio geral, então isso passa. O conselho geral é assim, não negligencie o ciclo básico, eu vejo muita gente falando que ele é inútil, de forma alguma, assim, você obviamente vai no ciclo clínico, eu imagino que muitas coisas vão precisar ser revisadas, assim, mas eu acho que só existe essa possibilidade de você revisar um negócio de forma rápida se você já teve o seu primeiro momento com isso de uma forma mais aprofundada. Eu acho que o ciclo básico é para isso. É para você entender de fato aqueles eventos da bioquímica, da anatomia, da farmacologia, etc. Porque tudo isso vai servir de base para que você possa chegar no ciclo clínico e não ter dificuldade, mesmo que você precise rever um assunto, mas vai ser uma revisão, você não vai estar, tipo, aprendendo aquilo do zero. Então, assim, é uma fase que todo mundo que faz medicina vai ter que passar, então faça valer a pena. Não precisa ser perfeito, mas você precisa pelo menos fazer valer a pena o seu tempo, esses 2 anos da faculdade. Outra pergunta. E aí, inclusive, um amigo meu da faculdade, que é o Luan,
perguntou pra mim o que realmente se aprende de útil no ciclo básico. Eu acho que principalmente esse letramento que eu falei, eu acho que o ciclo básico ele é principalmente para você ter um entendimento sobre o funcionamento do corpo no seu estado normal. Então, como é que o corpo tem que funcionar normalmente? E aí você entra em vários aspectos disso, né? Como é que é o funcionamento do coração, como é que é o funcionamento do rim, como é que é o funcionamento do intestino, do estômago, do nosso sistema nervoso, dos músculos, dos ossos, como é que tudo isso funciona de uma maneira normal? Eu acho que esse entendimento que a gente pega no ciclo básico que vai ser completamente útil para no clínico começar a entender, olha, esse paciente aqui está apresentando falha nisso, nisso e nisso. Não deveria estar funcionando assim, assim, assado. Então você vai criando esse raciocínio clínico a partir do conhecimento que você criou, né, sobre o funcionamento normal do corpo, que é, assim, o que guia o ciclo básico. E uma coisa que eu acho interessante, que assim, que é o foco por exemplo, de habilidades profissionais que a gente tem no ciclo básico, é você aprender a fazer exame físico. Então, no ciclo básico a gente não tem esse contato ainda com a maioria das doenças, mas você tem que aprender a fazer exame físico, você tem que aprender a colher uma anamnese, você tem que aprender a fazer o exame físico de determinados sistemas, né? O cardiovascular, o pulmonar, o neurológico e etc. Isso tudo é muito importante chegar no clínico tendo uma boa noção sobre isso. Eu sei que muita gente não sabe, muita gente não aprende, mas a gente não tem que se guiar por pessoas que não fazem o que deveria ter sido feito. Eu acho que, assim, eu tenho muitos comigo. Eu tento, assim, tentando de uma maneira saudável fazer isso, mas eu tento sempre me guiar com pessoas que me inspiram, que eu penso, caramba, olha o que essa pessoa tá sendo capaz de fazer, sabe? Tipo, tá ali entregando tudo de si. Eu acho que essas são boas inspirações. Porque uma galera chega, não sabe nem verificar uma hipotensão postural. Uma galera não sabe fazer escuta cardíaca, não entende nada. Não dá pra gente se guiar por essas pessoas. Eu acho que todo mundo que faz medicina e que tem comprometimento com a profissão e que quer ser um bom profissional, tem que parar com essa história de isso aqui é pro internato, eu vou aprender no internato, ou então eu vou aprender no clínico. Toda hora você fica jogando pra frente. Vou aprender depois, vou aprender depois. Cara, você tem que aprender agora, tá? Obviamente você não vai aprender tudo, vão ter várias lacunas, mas é importante que você pelo menos tente aprender o que te foi solicitado agora, para que depois, quando você for revisitar isso, você vá cada vez melhorando. E não empurrando com a barriga para você deixar para começar esse aprendizado muito depois, que ele não vai dar certo, você vai aprender de uma maneira capenga. Então eu acho que é por aí. Lê Lopes 14 perguntou, é normal acabar indo mal nas primeiras provas práticas e teóricas? Eu acho que é normal no sentido, principalmente quando você está começando, tem tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo de a dificuldade intrínseca, você ainda não sabe, você não tem agilidade para os conteúdos, então normal mas tem que tomar cuidado, tem que, né, rever aí o que você está fazendo para você encontrar uma forma de estudar que te permita. Obviamente, prova não prova nada, não é a prova, não é a nota que vai ditar exatamente se você aprendeu aquele conteúdo de fato, de uma forma produtiva, se você vai ser uma boa profissional ou não, não é a prova que vai fazer isso. Mas é um instrumento importante, faz parte ali da faculdade, da avaliação, então você também não pode negligenciar. E também essas notas, para algumas coisinhas, elas vão fazer diferença, então é bom manter elas boas. O G. Leonardo perguntou, assinou algum cursinho durante esse período? Não. Eu até tive uma experiência com o Sanarflix, que eu assinei junto com os colegas, mas eu acabei quase não usando. Não porque não é bom, mas é porque eu gosto de estudar lendo. Tiveram muitas coisas que eu aprendi por conta de vídeos, mas eu sou mais da leitura, eu confesso. Eu tenho dificuldade de assistir aula em vídeo, eu tenho dificuldade de assistir até a aula presencial, assim, dependendo de quem tá dando a aula, então eu acabo lendo mais. A Geise_C perguntou, muitas pessoas dizem que o ciclo básico é o melhor momento para enriquecer o currículo. O que você acha? Realmente é um momento no ciclo básico ou é melhor se esforçar para aprender o máximo que puder das matérias importantes, né, iniciais? As duas coisas, eu acho que você não pode negligenciar as matérias, porque é importante, mas se você tiver a oportunidade de fazer trabalho científico, de, sabe, levar para congresso, publicar artigos, tudo vai ser muito útil. Você não consegue fazer isso só no ciclo básico, tem aí o curso todo para fazer isso, mas se você puder, desde o ciclo básico, ajuda, não atrapalha. A Vitória Furtado, .03, também perguntou, gostou do PBL? Sim, eu gosto do PBL, apesar de ele ter alguns problemas. Eu acho assim, muita gente reclama o PBL, hoje em dia eu reconheço isso. Tem muitas faculdades
que aplicam PBL muito mal, assim, então usam isso como desculpa para não ter professor, etc. Eu me sinto muito privilegiado lá na UEPA, porque apesar das dificuldades que a gente tem, eu acho que todas as universidades públicas têm as suas dificuldades, mas eu me sinto muito privilegiado lá porque tem um corpo de professores bom. A gente, porra, tem a oportunidade de ter tutoria com um tutor médico no clínico todo, todos os tutores são médicos. Se a gente vai ter HP, habilidades profissionais, tipo, no terceiro semestre a gente teve HP de ginecologia com uma ginecologista mega experiente, a gente teve pediatria com uma pediatra mega experiente, isso no ciclo básico. A gente tem neurologia com neurologistas experientes. Então, tipo, a gente tem acesso a esses profissionais mega especializados que estão ali ensinando pra gente e dando todo aquele suporte, né, com a experiência que eles têm. Eu acho isso maravilhoso. E de uma forma que te incentiva a buscar o conhecimento. Agora, realmente, quando o PBL é mal aplicado e assim, principalmente faculdades que não são muito bem estruturadas, que não têm professores direito, eles usam isso como desculpa para falar assim, o PBL você é que se vire e você aprende aí sozinho, eu vou te dizer só o assunto que você tem que estudar, você aprende sozinho, depois vai ter uma prova. Isso não funciona, isso é ruim. Mas para faculdades que aplicam bem o PBL, não que a UEPA aplique da melhor maneira possível, tem muita coisa que daria para melhorar ali, muita coisa mesmo, mas eu ainda me sinto privilegiado de estudar na universidade que eu estudo, eu acho que é bem legal. Luiz Silva 49 perguntou qual foi a matéria mais difícil. Olha, Luiz, todas as matérias que envolveram neuro pra mim foram complicadas, eu vou te confessar. Semiologia neurológica eu fui bem, foi bacana pra mim, mas, por exemplo, neuroanatomia no segundo semestre foi difícil pra mim. A parte de neuro também, agora no quarto semestre das vias, também foi difícil pra mim. Eu confesso que eu me superei bastante nesse quarto semestre em relação a neuro. Eu fui melhor do que eu fui no segundo semestre, mas ainda assim foi uma dificuldade. Então eu diria que a parte de neuro completamente. A Raíssa Ark perguntou: as provas práticas são as mais difíceis? Nem sempre. Às vezes as provas práticas não são as mais difíceis. Às vezes a prova. Assim, se bem que, tipo, prova de anatomia e histologia também dá pra ser chamada de prova prática. Essas provas são difíceis. Mas, por exemplo, prova OSCE, né, que é ali em habilidades profissionais que você vai simular um atendimento, nem sempre é mais difícil que uma prova teórica de anatomia, de fisiologia, etc. A Luana Araújo B, que é inclusive lá da UEPA, perguntou assim: qual foi o semestre mais pesado? Eu tô no MED 2, que a gente tem esse costume de chamar o semestre de MED 1, MED 2, MED 3, MED 4. Tô no MED 2 e foi muito pior do que o MED 1. Olha, o MED 2 realmente é um semestre muito pesado. O MED 1 é pesado porque é o começo, né? Então tá todo mundo desacostumado, tá se adaptando. O MED 2 é um semestre pesado. O 3 é um pouco mais leve, principalmente em carga horária, ele é mais leve, os assuntos também são um pouco mais tranquilos. O 4 é pesado. Então eu diria que. Eu acho que o 4 é um dos semestres mais pesados que tem por conta dessa carga tão forte de neuro. Se você for muito bom em neuro, talvez você não sinta tanto. Mas, tipo, tem um cara que é muito bom em neuro, dois, na verdade, que são muito bons em neuro lá na turma, e até eles sentiram o semestre, o peso do semestre. Então é pesado pra caramba. Então eu diria o 4 na UEPA, do ciclo básico, né? Não sei o que virá pela frente. O Eleonai Souza, que terminou o Med 1 agora também lá na UEPA, perguntou a mesma coisa, então serve a mesma resposta. Uma última pergunta que eu achei interessante, porque não foi exatamente sobre o ciclo básico, mas o William Mello perguntou como é fazer medicina. E eu acho uma pergunta interessante. Eu acho que varia de pessoa para pessoa a perspectiva que a gente tem sobre o curso, mas eu gosto muito. Eu acho que quando você faz gostando do que você faz, é uma experiência mais legal. Eu tenho muito isso, assim, dentro da medicina. Tipo, vários momentos eu tô muito cansado e tô um pouco desestimulado, mas acontece alguma coisa, eu tenho alguma atividade, alguma prática que eu fico... Sabe quando você sente assim, caraca, sabe, é isso aqui. Eu tive isso, inclusive, agora nas férias, que eu tô fazendo um estágio de cirurgia por uma liga que eu participo. Quem me acompanha no Instagram tá vendo. E eu tive a oportunidade de instrumentar numa cirurgia pela primeira vez. E aí, no segundo dia de estágio, eu instrumentei em outra e já foi, tipo, mega fluido. E eu tava lá, tipo, segurando uma perna e pensando coisa e passando instrumental. Ali, tipo, eu, a residente, o cirurgião, tipo, perto do paciente. E foi um momento, assim, que eu falei, caramba, são por momentos como esse, assim, sabendo que ainda vai vir muita coisa muito mais legal. Então, eu amo fazer medicina, assim, apesar dos pesares, porque
Não é sempre, né? Tem vários momentos que eu tô muito cansado, que eu tô um pouco desestimulado, mas é um curso que, assim, de vez em sempre ele tá ali jogando alguma coisa que me faz me reapaixonar pela medicina, então é bem legal. Então, por esse vídeo é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo. Comenta a experiência de vocês também, se vocês já terminaram o ciclo básico. Quem tiver mais avançado no curso, comenta aí também. Tipo, falem o que vocês acharam do ciclo clínico, se tiverem essa experiência e tudo mais. E comentem também coisas que vocês ainda querem ver aqui pelo canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau. Prometo não demorar mais tanto pra gravar.